Olá pessoal, na videoaula de hoje falaremos um pouco sobre o tratamento de resíduos sólidos perigosos. Então a partir daqui a gente começa uma série de vídeos que basicamente vai essa semana que vem toda, falando sobre tratamento de resíduos sólidos perigosos. Então nós começaremos falando da blendagem e coprocessamento, porque a blendagem geralmente antecede o coprocessamento. Então eu irei apresentar esses objetivos relacionados à aula, com o foco sempre no tratamento do resíduo sólido. Então o que é a blendagem? O que é fazer um blend de resíduos? Basicamente é fazer uma mistura de resíduos que têm características compatíveis, ou seja, que eles apresentam algumas características relacionadas preliminarmente ao coprocessamento que virá depois. Então, dentre as características que a gente observa para fazer a mistura desses resíduos, estão ali o pH, porcentagem de cloro, os teores de umidade e poder calorífico. Por quê? Porque o coprocessamento ele basicamente é realizar a queima desse resíduo em um outro processo. Então o resíduo ele fará parte de um outro processo também. Então nós precisamos ter resíduos com características compatíveis, com baixo teor de contaminantes explosivos relacionados a cloro também, e que tenham um poder energético muito grande para produzir calor na forma de energia lá no processo de clinkerização, que é o processo para uma das etapas do processo da produção de cimento. Então nós temos aqui que o processo de blendagem basicamente é a reunião de resíduos contaminados que têm poder calorífico, realizar a mistura ou a trituração também desses para fazer o blend desses resíduos com as características necessárias para serem combustíveis lá na cimenteira. Então esses resíduos eles podem ser triturados, eles podem ser depois misturados de forma que facilite o processo do coprocessamento. Então a blendagem basicamente é essa mistura de resíduos. E o coprocessamento é a destruição térmica em altas temperaturas em fornos de clinker, licenciados para esse fim. Então, não é fácil ter uma empresa cimentícia que tenha licença de coprocessamento, porque o monitoramento desse processo é muito difícil. Então, ali no processo de clinkerização, o clinker, que entra ali no processo, ele tem características nesse processo que auxilia na destruição térmica desse resíduo, como, por exemplo, a alta temperatura, o tempo de residência, a turbulência, dentre outros fatores que são ideais para a destruição do resíduo. Então, basicamente, o processo de fabricação do cimento lá nas cimenteiras é esse aqui, segundo ali a Votorantim. Recebe a matéria-prima, faz a moagem, a homogeneização, e aí no processo de clinkerização nesses fornos aqui rotativos é que os resíduos, por exemplo, pneus, resíduos de borra oleosa, resíduos de madeira também que apresentam um alto poder calorífico pode entrar. Por que coprocessamento? Porque parte do resíduo ele será incorporado no processo. As cinzas do resíduo ela vai fazer parte do produto final, que é o cimento. Então, nesse processo aí, em temperaturas elevadas, em fornos rotativos, há uma temperatura ali em torno de 1.400 graus, que há uma mistura aí de calcário, argila, até se fundir. Nesse processo aqui é que entra o resíduo para gerar calor, né? Então aqui nós temos os trocadores de calor, no forno rotativo é que entra ali o resíduo para gerar calor e as suas cinzas ficará incorporada no processo.
Então, o que pode ser coprocessado? Lembrando que para ser coprocessado, o resíduo já tem que fazer parte de um blend do próprio resíduo e não do resíduo com cimento, ok? Então, o resíduo blendado, que tem características para atender ao coprocessamento da cimenteira, resíduos esses provenientes dessas substâncias oleosas, resinas, pneus, madeiras, borrachas, terras contaminadas, pó, entre outros, que serão triturados, misturados para atender esse teor de umidade, de pH, poder calorífico, entre outros que a cimenteira vai exigir. Agora, o que não pode ser processado? Bom, já que vai ser destruído em altas temperaturas, não pode resíduo explosivo, lixo doméstico, radioativo, pesticida, com alto teor de cloro, metais pesados, dentre outros, porque senão pode causar explosão, ou então os compostos de cloro aí vão gerar compostos secundários muito mais perigosos do que o próprio resíduo. Então, uma das vantagens é que o processo é uma eliminação definitiva, totalmente segura dos resíduos, e parte desse resíduo gerado do resíduo, que é muito mais concentrado, que são as cinzas, ele pode ser incorporado no produto final, que é o cimento. Então, diminui a retirada de materiais de jazida, que seriam utilizados ali para geração de energia, e além de reduzir a quantidade de resíduo. Então, evita a retirada de materiais energéticos de jazidas e consome resíduo. Tudo que há de melhor no mundo. Só que nem todos os resíduos podem ser coprocessados. Por outro lado, também, a gente tem um problema que não conseguimos muitas empresas que fazem esse tipo de trabalho. Então, há uma relação entre as indústrias e as cimenteiras, indústrias químicas, petroquímicas, automotivo, de metalurgia, de madeira, têxtil, entre outras, e a indústria cimenteira. Eles geram resíduos que podem ser coprocessados. E há um interesse também da cimenteira em comprar esse blend de resíduos. Então, o gerador de resíduos pode mandar direto para a fábrica ou pode ter nesse meio de caminho uma blendeira, que pode ser uma empresa que faz gestão de resíduos. Recebe esse resíduo, lá na triagem já separa o resíduo que pode ser blendado. Eu trabalhei numa empresa assim, a empresa logo identifica o resíduo que é classe 1, perigoso, que pode ir para blendagem, e aí faz todo o blend lá para vender para a cimenteira. É uma forma da empresa consumir menos espaço em aterro. Então, o coprocessamento, dentro ali da legislação, ele vem entre o reciclar, tá? Ele está ali bem próximo da recuperação e a disposição, é vantagem. E um exemplo, como eu já citei também, é a Votorantim Cimentos. Nós temos aqui o exemplo dos pneus, né? Pode ser gerado também a parte pastosa, enfim. E aí é a substituição da matéria-prima, que está a descarga do caminhão, a alimentação via corrente transportadora desses pneus, o início das descargas, os tanques. Então os pneus inteiros também eles podem seguir até o processo de queima. Então, o pneu, quando a gente compara aqui, ele tem um poder calorífico elevado. Se a gente comparar, por exemplo, com papel, ele tem um poder o dobro, praticamente, né? E aqui algumas relações entre as cimenteiras e a extração de minerais também com o uso desse pneu. Então, é um processo seguro, desde que monitorado. Processo de licenciamento da cimenteira para consumir o blend de resíduos é um processo muito complexo, muito complicado, porque o monitoramento é a principal chave para não gerar compostos secundários muito mais perigosos, como por exemplo os compostos de enxofre,
de nitrogênio, entre outros mais. No entanto, essa queima em alta temperatura faz com que parte desses compostos secundários aí sejam eliminados, né? Então, processos seguros e que, infelizmente, tem poucas empresas que fazem o coprocessamento. Deixo aqui um vídeo para vocês assistirem, a Adicidade de Soluções sobre coprocessamento, um vídeo que esclarece bastante na prática como é feito. Outro aqui também sobre coprocessamento de resíduos com o William Vac, que mostra dentro lá dos fornos de coprocessamento como que acontece esse processo. É isso aí, deixo lá na página da disciplina uma tarefa para vocês realizarem, que é sobre coprocessamento e o assunto da próxima aula.